Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações, que é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores. A gente procura repercutir as notícias que chamam a minha atenção. E assim eu mostro como eu faço a minha leitura dinâmica todos os dias do noticiário, separando o joio do trigo. Eu não perco muito tempo com coisas que eu vejo que não faz sentido para o que eu penso, para as minhas estratégias, para a construção das minhas escolhas, né? Para a minha tomada de decisão enquanto investidor. Começamos o nosso giro dizendo que a Anatel finalmente na semana passada aprovou a versão final do edital e está marcado o leilão para 4 de novembro, o leilão do 5G, né? Então isso já está definido. A previsão é que o 5G comece a ser ofertado até julho de 2022, inicialmente nas capitais dos estados. O leilão deve movimentar 49,7 bilhões. Desse total, 10,6 deve ser desembolsado pelas empresas para pagamento de outorgas, direito de explorar comercialmente o 5G. Esse valor irá para o caixa do governo se todos os lotes forem arrematados. Outros 39,1 bilhões terão que ser investidos pelas empresas vencedoras para cumprir as contrapartidas, as exigências previstas no edital. E aí o que é importante dizer? Que o leilão do 5G, para ser implementado do ponto de vista de infraestrutura prática, vai precisar da fibra ótica da Oi. Ou seja, a fibra da Oi é vital para que o 5G aconteça. Isso que a gente precisa entender. Vai haver aí uma geração de receita por conta da utilização dessa fibra ótica da Oi, para fazer a conexão entre as antenas, que são pequenas antenas do 5G que vão estar em cada poste de iluminação. Então, para fazer a ligação de uma antena dessa com a outra, é preciso a fibra ótica para fazer essa conexão, entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Outra notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês, a Stone e o Banco Inter discutem ampliar a parceria e debatem, inclusive, uma potencial fusão entre Stone e Banco Inter. O Inter é uma empresa que hoje já tem uma sociedade com a Stone, que é a empresa de meios de pagamento, está negociando estender esse acordo de parceria, incluindo dentre as discussões, uma possível fusão. Essa informação foi divulgada pela Reuters por uma fonte familiarizada com o assunto. A Stone comprou uma fatia minoritária no Inter em junho, como parte de sua estratégia de atrair clientes do banco para seus serviços de pagamento. As negociações ocorrem no momento que a Stone enfrenta uma perda em empréstimos de 400 milhões de reais, com uma operação de crédito recém-lançada. A fonte acrescentou que as negociações são preliminares ainda. A Stone disse que não comenta boatos. O Inter não respondeu a um pedido imediato de comentários da Reuters. E o jornal Valor Econômico noticiou mais cedo que existem sim negociações. Vamos aguardar, mas o que a gente entende é que temos aí conversas, temos diálogos acontecendo, já existe uma relação de parceria entre as empresas e é possível que essa parceria seja ampliada, né? Vamos aguardar para ver o que é que isso significa, né? Sobre o setor de aviação, notícias que saíram recentemente comentam exatamente a recuperação do setor aéreo, né? Existem sinais repetidos de recuperação do segmento e repercutindo também notícias a respeito de planos de expansão para a mobilidade urbana nos próximos anos. Então isso vem melhorando a valorização das empresas do setor, em especial aí a Azul e a Gol, né? E isso vem estimulando recentes altas. Uma outra coisa que eu queria destacar sobre o setor aéreo é que existe aí muitas revisões de recomendação e que o cenário tem sido visto como positivo pelos analistas de mercado. O Credit Suisse revisou suas avaliações para toda a América Latina, incluiu nessa reavaliação as empresas Gol e Azul. A Azul existe uma recomendação de compra com preço-alvo de R$50, ou seja, um potencial de valorização aí na casa de 42%,
de 40% nessa região. Os analistas argumentam que a Azul possui uma forte execução e lidera a retomada do mercado brasileiro. Conseguiu ampliar sua participação de mercado de 21% em 2019 para 34% em julho deste ano. Acreditamos que a Azul continuará a superar seus pares em termos de capacidade, liderando a recuperação do tráfego entre as operadoras brasileiras. Também reconhecemos que ela aproveitou a situação provocada pela pandemia para se tornar uma empresa mais forte em termos de participação de mercado. Cabe destacar que o Bradesco BBI também tem recomendação de compra para a Azul com o preço-alvo para R$ 72. R$ 72, o que dá uma valorização de 105% mais ou menos. Uma visão positiva para uma possível compra também da operação brasileira da Latam, atualmente em recuperação judicial. Isso mesmo após a Latam dizer que não está no seu radar vender ativos, mas é possível que a negociação possa avançar a partir de uma ação mais agressiva da Azul junto aos credores da Latam. Segundo o BBI, a Azul pode reescrever a história do mercado aéreo brasileiro com uma proposta de fusão com a Latam, permitindo assegurar uma presença líder no Brasil com um market share consolidado de 62,7%. Né? Então temos aí essas notícias da Azul. A Raymond James elevou também a recomendação para os ADRs da Azul, reiterando o preço-alvo de $25. Acreditamos que a recente queda nas ações cria um ponto de entrada atraente e vemos tendências encorajadoras no Brasil com impulso acelerado de demanda rumo à temporada de verão sazonalmente forte do Hemisfério Sul. Eles veem ainda que no curto prazo ela deveria superar os seus pares na recuperação, ajudada por sua exposição em setores que vem uma recuperação mais rápida. Então, é um pouco aí o que a gente tem de notícias no setor aéreo e que eu gostaria de compartilhar com vocês também, uma atualização de expectativas com relação à Azul, que é uma empresa que eu já tive ela na minha carteira. Recentemente voltei a fazer uma aquisição, depois fiz um novo balanceamento em minha carteira, mas é uma ação que eu tenho sempre no meu radar. Gosto muito do case da Azul. Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com vocês fala sobre o varejo. Eu acho que existe uma miopia ainda óbvia, evidente com relação à Magazine Luiza, mas a grande maioria das casas de análise, dos analistas ainda enxergam o Magazine apenas como uma empresa de varejo. Então saiu uma matéria dizendo que Via Varejo, Americanas e Magazine Luiza estão, vamos dizer assim, com preços bem impactados nessa correção da Bolsa, né? E aí alguns analistas dizendo que isso abre possibilidades de compra, vendo espaços de alta de até 100%. As principais empresas de e-commerce durante a Covid tinham se tornado um porto seguro de muitos investidores, quando o comércio físico estava fechado. Porém, 2021 tem sido um ano bem amargo. Os papéis da Magazine Luiza têm queda de 32%, Americanas 47,5% e a Via de 44%. O que está por trás disso, né? O que explica isso? O Magazine Luiza, se você for observar, teve um aumento de 60% nas vendas totais. A Via Varejo apurou crescimento de 60% na receita bruta. A Americanas tem entregado um resultado um pouco mais fraco, mas muito por conta da comparação com seus rivais. Analisando o setor em si, os números recém-divulgados, agora em agosto, fornecem um belo raio-x. Vendas dispararam 1,2% na comparação com julho, quarta alta consecutiva e bem acima do esperado. Com isso, o volume de vendas do comércio atingiu um patamar recorde na sua série histórica desde o início dos anos 2000. E se as companhias foram bem, os dados do segmento dão conta de uma retomada econômica. Por que então está tão pesado o segmento a ponto de continuar derrubando os papéis, né? Essa é a questão que tem sido questionada. E aí, duas questões são facilmente entendidas.
para, vamos dizer assim, gerar uma expectativa negativa, embora muitas vezes expectativa e realidade sejam coisas diferentes, a gente precisa entender isso. Quando a gente olha o terreno das expectativas e vê as casas de análise, os bancos e as corretoras, o que é que está pesando nas análises deles? As questões inflacionárias. Eles estão vendo aí inflação alta e juros altos, e que isso inibe o consumo, e isso é verdade, juros altos e inflação inibe o consumo. Então é possível esperar que haja uma redução no volume de vendas das empresas do setor do varejo, do e-commerce. Por outro lado, lembremos que agora vem a Black Friday, Dia das Crianças, Black Friday e Natal, que é justamente o período de maior abrangência, amplitude no setor de vendas dessas empresas. Então temos que entender que existe aí esse contraponto, né? Por outro lado, se questiona o custo de capital atrelado por ele estar subindo, né, atrelado à taxa de juros, a avaliação das empresas acabam sendo colocadas para baixo. De novo, temos que entender expectativa e realidade, né? O que vai trazer a realidade? Os balanços das empresas. Vamos aguardar para ver o que é que vem no terceiro trimestre, né, dessas empresas do setor, para ver se essa expectativa dos mercados acabou não sendo azeda demais. É o que eu acho, que foi azeda demais, né? Por outro lado, a gente entende que essas empresas, se caíram muito, se corrigiram muito, abrem sim chances de uma recuperação e de uma valorização nos próximos meses. E aí ainda temos também no setor do varejo, vamos dizer assim, uma contaminação de noticiário negativo com preocupações envolvendo aí Mercado Livre, Amazon, agora a chegada da Shopee, a coreana, a própria Alibaba, e que tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de uma agenda negativa do setor do varejo. Diante desse cenário, fica a questão, o que fazer agora? Compra-se esses papéis ou não? Depende da visão do investidor. No curto prazo é possível que o setor continue sofrendo, afirmam os analistas. Agora, o cenário muda quando se pensa no longo prazo. Não é um ótimo investimento no curto prazo de forma alguma. Temos outras empresas, outros setores muito mais atrativos. Agora, no médio e no longo prazo, sem dúvida, são ótimos investimentos por conta do preço. Quando a gente olha Lojas Americanas e Via, elas estão muito baratas. Elas teriam um upside de pelo menos 60% para estarem próximas de um preço justo, dizem alguns analistas. Na opinião de alguns deles, essas companhias fizeram uma série de aquisições relacionadas ao e-commerce com empresas de pagamento, de logística, e isso sempre mirando esse processo agora de retomada da economia. E vem agora um período de fim de ano, aí, o terceiro e o quarto trimestres, que certamente vão trazer resultados positivos. Estamos aí pela frente, Dia das Crianças, Black Friday, Natal, tudo isso vai repercutir, né, positivamente. Com relação à Magazine Luiza, também é uma expectativa de recuperação, não só por conta de todos esses fatores que a gente já citou, mas também por ampliação de lojas físicas, reabertura de lojas físicas. Quando olhamos a Magazine Luiza, ela caiu menos do que outras empresas do setor, porque ela é uma empresa melhor preparada, tem um e-commerce melhor, é mais diversificada nos produtos, vem fazendo várias aquisições. O consenso do mercado é que o Magazine Luiza é o melhor, mas acham alguns analistas que a Via Varejo pode ter uma melhor possibilidade de upside, né? Então temos aí algumas conversas e algumas opiniões, né, de pessoas do mercado. As recomendações para a Magazine Luiza e de Via Varejo é de compra, para as Americanas é de neutra. Os preços-alvos para a Magazine Luiza, segundo os analistas, é de R$ 24,40, da Via 18,70, das Americanas 57,7. Isso representa para a Via um potencial de alta de 107%, para a Magazine Luiza 65%, para a Americanas 44,3%. Bom, são esses alguns dos indicativos que eu queria compartilhar com vocês aqui em relação ao setor do varejo. Estude as empresas. O fundamental é estudar. Sem estudo você não vai ter sucesso como investidor, né? E eu aqui reforço a minha tese
de que olhar olhar a Magazine Luiza como uma empresa de varejo é uma visão muito diminuta, muito pequena. Eu não posso mais olhá-la dessa forma. Desde o ano passado eu digo que ela é uma empresa de tecnologia, então eu tenho que olhar ela de uma maneira diferente. Olhar ela pelo varejo é uma dinâmica que faz hoje um recorte muito específico, e eu deixo de considerar aí toda uma série de outras ações que a empresa teve nesses últimos anos, aquisições de empresas de game, de cultura nerd e por aí vai. O seu braço financeiro, que é praticamente um banco hoje operando. Então tudo isso demonstra vamos dizer assim, uma outra estrutura para o Magazine Luiza. E precificá-lo como uma empresa de varejo, ao meu ver, é um erro muito grande. Vamos acompanhando, né? Estudem as empresas. É sempre isso que eu digo, como um mantra. O que pode nos dar tranquilidade é entender conjuntura da macroeconomia, do mundo e do país, e estudar as empresas. E entre tudo isso, como diz Howard Marks, priorize o foco na empresa. Gostou do vídeo? Deixa o like, fique com Deus. Tudo de bom e até a próxima. Tchau.